Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live do CISFAC, Centro Cultural CISFAC, onde nós vamos estar hoje conversando com a Cristina Carvalho e com a Luciana. Elas formam o Doceduo. Doceduo é meio italiano, entendeu? E tal. É uma beleza. E elas vão estar falando conosco sobre a produção cultural que elas têm tido a oportunidade de fazer. Vão mostrar para a gente alguns trabalhos que elas fizeram no seu TCC e também vão estar mostrando algumas coisas novas que elas fizeram durante essa pandemia. Então, com vocês, eu queria chamar agora a Cristina e a Lu para estarem conosco. Tá? Oi, gente. Oi, Sérgio, Tudo bem com vocês? Oi, tudo Sérgio, bem? tudo bom? Tudo bem também? Obrigada. Estamos felizes de poder recebê-las aqui e, desde já, nosso carinho, nossa gratidão por vocês terem aceitado o convite nosso de estarem conosco e poderem falar um pouquinho do trabalho de vocês. Tá? Eu queria que vocês dessem uma breve saudação para o pessoal aí, fiquem à vontade e tal. Eu Ah, gosto de agradecer a oportunidade do CISFAC e fazer parte agora dessa live importante. A Cristina já faz parte do CISFAC e eu agradeço a oportunidade de estar mostrando o trabalho do Dolce Edu e nesse momento de compartilhamento, né, por causa desse isolamento, né, desse distanciamento social, a gente tem um pouquinho aqui de contato, né, com a música e compartilhar um pouco do nosso projeto, do nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, Sérgio, e a todo mundo que está aí assistindo a gente agora. É um prazer, Lu. Deus te abençoe, viu? Obrigada. é um grande prazer para mim também, sempre poder estar aqui. O CISFAC já é um projeto do nosso coração, né? Que a gente está mergulhado aí até o pescoço e vamos continuar se Deus quiser. E também agradeço a oportunidade por a gente poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do trabalho que a gente tem com o Dolce Edu há muitos anos. Vai ser muito gratificante para nós. Legal. Então agora nós vamos ouvir uma primeira música, entendeu? Que as meninas prepararam pra gente. É Poemetto, entendeu? Vamos ouvir agora essa música.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live solidária do CISFAC. Que bom que você está aqui, que bom que nós podemos conhecer um pouco mais do trabalho lindo que a Cristina e a Luciana fazem, realizam desse do maravilhoso. E eu queria saber, você aí de casa, você já se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, no canal do CISFAC? Se você não se inscreveu, faz isso agora, aqui embaixo você pode se inscrever, você pode curtir o nosso vídeo para que nós alcancemos mais pessoas possam conhecer o trabalho que o CISFAC faz com aquelas crianças, suas famílias. E você pode também compartilhar agora lá nos seus grupos de WhatsApp. Manda agora, aproveita esse tempinho que a gente está batendo esse papo agora para compartilhar. Essa setinha você envia para os seus grupos de família, grupo de amigos e convida todo mundo aqui para a nossa live. E eu queria também te incentivar a interagir com a gente aqui no chat, nos contar de onde você está assistindo essa live, qual cidade, qual estado e como você conheceu o CISFAC. Se você ainda não conhece o CISFAC, nós vamos ver agora um vídeo e vamos conhecer um pouquinho desse trabalho lindo que é realizado, né, com tantas frentes de trabalho, mas em especial com a Orquestra Maestro Emílio de César. Vamos ver o vídeo? Tem uma característica muito interessante, porque ela não é só para aprender as notas ou aprender como é que se realiza tecnicamente no seu instrumento, mas é mais do que isso. É ensino de vida mesmo, como se deve comportar, como se deve fazer, como deve compartilhar essas coisas com as outras pessoas. Emocionada, as lágrimas me vieram aos olhos de ver essas crianças ali participando, tocando e assim, uma oportunidade ímpar, ao invés de estarem na rua, ao invés de estarem se envolvendo com coisas perigosas, com más companhias, estão aqui tendo essa oportunidade, vendo o maestro Emílio, sua esposa, né, uma família que veio para cá para abençoar. Então eu vejo nisso aí o cuidado, a proteção de Deus, o amor de Deus. Olá, meu nome é Vitória Bittencourt e tenho 14 anos. E eu conheci o CISFAC quando eu tinha 7 anos. Desde quando eu conheci, gostei muito, eu entrei para o reforço escolar. Lá aprendi muitas coisas, depois conheci a orquestra e comecei a fazer aula de violino na orquestra. Depois que eu saí do violino, comecei a tocar violoncelo. E o CISFAC me ajudou e continua ajudando muitas pessoas até hoje. Hoje eu agradeço a todo mundo do CISFAC que me ajudou, o maestro, a Cristina, a Gil, o Robson, e todo mundo do CISFAC que trabalha lá. Obrigada. Gente, que história linda da Vitória, não é mesmo? A gente se emociona em ver o poder do amor, o poder da solidariedade, o poder que existe quando pessoas investem em pessoas. E eu quero te convidar, aqui na nossa tela tem um QR Code e você pode fazer uma contribuição solidária para que mais e mais crianças, mais adolescentes possam ter a mesma oportunidade que a Vitória teve. Nesse QR Code basta você ligar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code e aí vai aparecer um link e você pode fazer uma contribuição solidária. E você também pode se tornar um dos nossos parceiros que contribui com R$50 mensais e pode fazer essa grande transformação na vida dessas crianças e desses adolescentes. Mas vamos continuar com a nossa programação? Vamos mais
Dolce Du. Vamos ouvir um pouco mais sobre esse trabalho incrível? Obrigado, Beth, pela sua participação conosco aqui, tá? E nós vamos dando continuidade ao projeto, entendeu? Do Centro Cultural CISFAC, com o Dolce Du, conversando um pouquinho sobre um pouco da história de como que esse duo se formou, quais os objetivos, quais as metas, entendeu? Então eu queria deixar vocês duas aqui agora para bater esse papo com os nossos ouvintes. Bom, eu vou começar contando um pouquinho do início de tudo, do Dolce Du, né? O Dolce Du é um duo de harpa e flauta, formado por mim e pela Luciana. Nós somos amigas desde muito, muito tempo, muito antes, inclusive, da formação do Dolce Du. A gente já tinha feito alguns trabalhos juntas aí, porque esse mundo musical ele é muito pequeno, né? Mas houve um momento na minha carreira profissional que eu tive umas crises existenciais, que isso às vezes acontece na vida do músico. Eu fiquei assim meio em dúvida se eu queria seguir fazendo harpa, se eu queria fazer computação, não tinha muita certeza se eu ia seguir nessa área. E eu fiquei um período assim, mantendo a profissão, mas sem estar realmente estudando, me dedicando. Estava meio quase que parando mesmo. Quando de repente surgiu um convite, a Luciana veio me perguntar se eu aceitava fazer com ela um concerto de harpa e flauta de Mozart, né, que é um concerto bem conhecido, com a orquestra do teatro, que na época era a maestrina Helena Herrera, que era a regente titular. E como eu estava muito tempo sem tocar, eu já imediatamente, não dá para eu fazer e tal, mas ela tem um jeitinho, o Dolce Du, a gente tem essa dinâmica muito entrosada de afinidade, que o jeito dela complementa o meu, né, e ela foi assim, não, a gente faz uns testes e tal. Eu falei, não, tudo bem, então a gente faz um teste, depois a gente fala para a maestrina. Aí ela falou para a maestrina que eu aceitei fazer uns testes, e a maestrina programou o concerto para dali 3 meses, né, Lu? Olha Aí eu só que falei, o coragem, hein? quê? Entendeu? Você deu a pontinha do dedo e ela já pegou a mão Já. toda, já puxou, vamos fazer. Que Vamos, já foi, beleza. já estava lá. Falei, Lu, agora a gente está na chuva, quem está na chuva é para molhar, agora a gente vai ter que ensaiar, vai tocar em vigília, a gente vai fazer o que for necessário, né? Porque Deus é assim, né? O nosso Senhor, graças a Deus, ele conduz todas as coisas na nossa vida, o que a gente pensa que foi um erro, na verdade era um plano dele, né? Depois a gente vai vendo essas coisas se confirmarem. É E, verdade. e assim a gente começou a estudar muito para esse concerto, mas ainda não tínhamos pensado em formar realmente um duo. Mas a nossa afinidade musical foi muito grande, não só a amizade, mas também de realmente se entender musicalmente, que é uma marca nossa, assim. E a gente teve muita tranquilidade sempre em trabalhar juntas, e a gente decidiu, então, depois do concerto, formar realmente o Dolce Du, né? Formamos o duo, e aí, a partir dali, a gente deu seguimento e começamos a fazer um trabalho mais consistente do repertório internacional, procurando tocar as coisas importantes do repertório, né? Em determinado momento, a gente percebeu que a gente tinha uma dificuldade muito grande de escolher repertório brasileiro, né, Lu? Porque repertório brasileiro original para essa formação é muito, muito pouco, é muito escasso, e a gente, então, decidiu montar um programa inteiro só de música brasileira para acabar com esse problema de toda hora ter que ficar garimpando e fazendo arranjo. Foi quando a gente, então, teve a ideia de fazer uma pesquisa sobre esse repertório, e o fruto dessa pesquisa, né, Lu, que foi mais ou menos uns 2 anos de pesquisa, de arranjos e transcrições, a gente decidiu, então, gravar um CD, que foi o nosso primeiro CD, que é o Brasil em Harpa e Flauta, né, Lu? Hoje em dia, as pessoas nem sonham mais em gravar um CD. As pessoas querem botar tudo nas nuvens, fazer. Você acha que com Spotify. isso a produção ficou mais fácil, Cristina, ou ficou mais difícil com isso? Tem um lado bom, né? Porque você às vezes não precisa fazer um CD inteiro para divulgar o seu trabalho. Às vezes você tem 2, 3 faixas, você pode colocar numa plataforma como Spotify e divulgar o seu trabalho. Mas eu ainda sou um pouquinho daquelas a moda antiga, né? Que gosta do CD, de pegar a capinha, de ler o encarte, né? Porque tem todo um trabalho por trás, né? Que a gente É faz, verdade, é que verdade. às vezes na plataforma se perde um pouco. Então, assim, eu acho que nesse sentido não foi tão legal. Mas tem sim a praticidade de divulgação, ela hoje em dia ela é muito mais, alcança muito mais fácil, né, as pessoas. Uhum. É,
E você, Lu, como é que você viu esse processo todo acontecendo? Como é que foi que isso influenciou na sua vida, entendeu e tal? Tomou muitas horas, entendeu e tal? Porque normalmente dizem que essas produções elas tomam tempo, por Isso. vezes doem, entendeu tal? E normalmente sai caro. A gente tem que botar a mão no bolso e correr É. atrás das coisas, né? Conta um pouco pra gente aí. A ideia da pesquisa, nós encontramos, inclusive, duas músicas originais, né? Então, no CD, a gente encontrou a Balada, que é uma peça original para harpa e flauta, do Oswaldo Lacerda, composta em 1985. E a Toada, do Santino Parpinelli, que faz parte também do CD, ela foi composta em 1988 e tem uma história muito interessante dessas duas músicas. A balada, a gente entrou em contato com o compositor Oswaldo Lacerda, que era vivo na época, e ele contou uma história muito interessante, que ele compôs essa música para um duo de harpa e flauta de mulheres, né, arpista e uma flautista americanas. E na época ele dedicou, né, escreveu essa música para esse duo, e elas nunca executaram. Foi engavetada essa música, esquecida. Depois de muitos anos, quando eu falei para ele do nosso interesse em resgatar a música brasileira, em gravar um repertório de harpa e flauta, ele se emocionou. Olha, Então, que nós lindo. resolvemos presenteá-lo com duas obras no CD. Então, o CD tem o poemeto, que nós vamos escutar ainda nessa live, e tem a balada, que faz parte do CD, O Brasil em Harpa e Flauta. E a outra curiosidade, né, da nossa pesquisa é que a toada do Santino Parpinelli, o Santino Parpinelli já tinha falecido quando nós encontramos, né, na pesquisa essa peça. E para os direitos autorais, né, toda gravação ela precisa dos direitos concedidos, né, inclusive porque nós tínhamos apoio na época do FAC, que era um apoio da Secretaria de Cultura, né, na época, então toda a parte legal tinha que acontecer. Bom, quem Olha, detinha os direitos do Santino Parpinelli? Então, a pesquisa não era só de obras musicais, mas a pesquisa, inclusive, familiar, né? Qual o histórico dessa música para saber quem tinha aqueles direitos, né? Era um manuscrito, inclusive, que nós encontramos. Então, o maestro Emílio estava viajando para o Rio, foi lá para Jacarepaguá, atrás uau! da uva do Santino Parpinelli, aí Coisa para que só o papai faria. foi o maestro Emílio, pai da Cristina, foi atrás da viúva que detinha os direitos autorais, e ela, muito emocionada, ela falou: onde é que eu assino? Foi a primeira coisa que ela falou: eu quero que grave a música do meu marido e tudo aconteceu de uma forma muito assim, emocionante, né? A gente conhecendo os compositores, a família dos compositores, né? Então, tem todo um trabalho por trás de um CD, é o que a Cristina falou, né? O CD não é só gravar, tem uma história, né? Depois você pode até passar essas fotos dentro do estúdio, né? E a última curiosidade, para não estender muito no CD, mas é que durante as gravações eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Uau! Que E eu falei: legal! Cristina, e agora, né? Estou grávida, vamos continuar, vamos gravando. E quando foi, nós O terminamos. diafragma deixou você, o neném deixou no diafragma você soprar lá a flauta? O filho dela é uma bênção, um bebê anjo, já era anjo desde o ventre. Pois é, o Ian. E aí o que acontece? Quando a gente terminou de gravar, já estava tudo pronto, a gente foi para a sessão de fotos, eu já estava com 7 meses de gestação. Uau! Uau. Estamos muito. Inclusive, essa foto da abertura da live, eu estou grávida, estou barriguda aí. E nas fotos eu falei: Cristina, a capa do CD não pode aparecer assim, né? Com uma grávida Vai na ficar capa. marcado para sempre. Ó, é um momento precioso da vida de Foi, uma foi. mulher. Então, mas foi bem interessante, porque nós fizemos a capa do CD e ela é uma montagem. Então, algumas partes do corpo são reais, que é o nosso rosto, a nossa mão, um pedaço da flauta e da harpa, e o resto é desenho. Eu falei: nossa, eu adorei a minha cintura, eu nunca tive. Malandra, malandra. Tá Por Então, isso que isso certo. ela que é a meio Cristina assim está falando. desenhada. É, Exatamente, é uma o produção por abstrato trás. da arte
faz com que a gente extrapole muitas vezes o concreto. Foi. Então, essas histórias todas vão criando uma afinidade, né? Com A Cris, certeza. né? Então, a gente tem uma história. Depois a Cris ficou grávida, né? Teve a Beatriz. Depois eu fiquei grávida de novo. De Eu falei, novo. cada vez que a gente começa com um projeto, vem um filho. Uau! Foi legal, foi muito Muito bacana. bom, muito bom, muito bom. E depois de tudo isso que vocês viveram, entendeu? Gravidez, estúdio, produção fotográfica e tudo mais e tal, acabaram lançando o CD mesmo. E como foi a aceitação da comunidade? Como que foi a repercussão disso? Conta um pouco pra gente, por gentileza. Foi muito boa, né? Inclusive, porque primeiro tem uma carência muito grande, como a gente falou, né? Então tem muitas pessoas que procuram repertório brasileiro que acabaram tendo no nosso CD uma referência de repertório para harpa e flauta de música brasileira, né? Tanto alunos como profissionais, porque tem músicas de vários níveis e assim de estilos diferentes, tem umas mais populares, outras mais eruditas e tal. E a partir daí a gente recebeu um convite também para tocar. Um convite não, a gente foi selecionada para tocar no Congresso Mundial de Harpa no Uau! Canadá, onde a gente Em tocou Vancouver. em Vancouver. 3 músicas desse CD, entre elas o Poemeto, que era original, e uma do Vila Lobos, e a Toada, que Odeon, também. O Odeon, é o Odeon, exatamente. do Ernesto Nazaré. Vale a pena perseverar. Você que está começando, entendeu? E olha assim, poxa, eu ainda não estou com uma carreira artística com grandes projetos, com grandes trabalhos, é, e, e por onde eu vou fazer? Comece do pequeno, comece com trabalhos pontuais, mas não deixe de ter continuidade na sua produção cultural, seja em duo, seja numa orquestra, seja uma pintura ou nas artes plásticas, ou no que for. Procure manter a sua produção sempre é, atuante, entendeu? E que no tempo certo vai vir reconhecimento, vai vir as coisas e principalmente você ter essa coisa interior sua em paz que você procurou fazer o seu melhor durante o que é possível, tá? Sim, principalmente o que você estava falando, o que eu acho interessante que é muito importante, mais do que a gente cuidar do profissional, é a gente realmente colocar nas mãos do Senhor, né, todos os planos. Porque o que a gente Isso. observa muito aqui na nossa caminhada é que às vezes alguma ideia que a gente teve, que a gente pensou assim que foi uma ideia legal que surgiu, já era o Espírito Santo que tinha um projeto naquela ideia, que tinha um plano lá na frente que a gente nem podia imaginar. E aí você lá na frente você vai olhando para trás e você vai vendo tudo como que Deus foi construindo cada coisa no tempo certo, né? Então a gente estava falando dos desdobramentos do CD, teve essa viagem, teve outras coisas, né, Lu? A gente depois pensou em fazer também uma especialização. A gente resolveu entrar numa pós-graduação na UNB, na Universidade de Brasília. No Departamento de Artes, existia na época uma pós-graduação chamada Arte Educa, e que era uma pós-graduação em tecnologias contemporâneas, chamava Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas. E na época, a gente entrou nessa pós-graduação em 2007, em julho de 2007, e 2 anos depois desse CD. O CD ainda estava fresquinho, né? O projeto ainda estava lá, e o desmembramento dele veio com uma ideia de evoluir para crianças, para escolas públicas, para uma parte mais pedagógica, né? O projeto virar algo pedagógico. Então, surgiu essa ideia de arte e educação. Na época, tinha muito a ideia da pedagogia da Ana May Barbosa, que chamava Proposta Triangular. A ideia era o seguinte, a criança ela recebia informação, mas ela precisava criar, contextualizar e vivenciar para conhecer. Né? Então, a ideia era... E a outra ideia também, muito na época da pedagogia, era a proposta da transdisciplinaridade. Então, ou seja, juntar arte em todas as suas disciplinas. Era música,
cinema, Literatura. literatura. Então, a ideia do projeto é inserir a criança nessa proposta transdisciplinar, triangular, ou seja, ela conhecer a obra do Villa-Lobos, mas Certo. dentro do contexto histórico. Então, a gente resgatou a Semana da Arte Moderna de 22, né, que trouxe esses elementos artísticos. Então, o que estava acontecendo na literatura brasileira, o que estava acontecendo com os artistas plásticos, com a escultura, e juntamos tudo isso num projeto, e esse projeto chamava Heitor Villa-Lobos, uma visão interdisciplinar na prática educacional. E culminou num vídeo, um vídeo documentário sobre a obra do Villa-Lobos contextualizada, né? Então, a gente fala do contexto histórico, da formação da República, do governo de Getúlio Vargas, para a criança entender um pouco tudo aquilo que estava acontecendo. E depois nós partimos para as escolas públicas, 3 escolas públicas foram contempladas, que foram as escolas Parque, da 304 Norte, da 308 Sul e a Escola de Música. Eu acho muito interessante isso, sabe? Foi muito bacana. Porque nós, por vezes, temos carência do conhecimento da história. E o que vocês estão fazendo aí é realmente trazer à lembrança aquilo que pode dar esperança. Verdade. É algo que nós precisamos rever. Os projetos culturais, políticos, sociais, os artísticos, eles são feitos de rupturas e de esvaziamentos e para haver uma nova forma de pensar, uma nova forma de compreender a sociedade. E vocês, através desse trabalho, vocês fizeram um pouco disso, né? Trouxeram a reflexão do que foi feito em 22. Isso. Vamos assistir então um pouco agora dessa obra? Vamos? Vamos lá.
musicais, é muito diferente. Ah, mas ele chamou de sinfonia, não tem forma de sinfonia. Como não tem forma? O senhor tem dado um forte apoio, digamos, musical ao esse governo Vargas, que não é propriamente um governo democrático. Não seja tão diplomático, mister. Meus inimigos, até mesmo alguns amigos, vivem se reunindo para falar mal de mim, para acabar comigo. Me chamam de fascista, lambicu de autoridade, fantoche, bobo da corte, fundo musical do Estado Novo e por aí afora, mas são apenas palavras. A única acusação que me tira do sério é quando chamam a minha música de plágio de folclore ou de sei lá o quê. Ora, essa coisa de folclore, tudo são coisas que vêm da terra, que estão no ar, como Bach. Para eles, Bach é um compositor erudito, barroco, do século não sei das quantas, que mora na página 63 da enciclopédia. Bach era um missionário. Ele tinha uma missão. Ele veio a este mundo para captar lá a música dele, no infinito astral, e impregnar a terra. E está aí, impregnando tudo, para quem quiser. Para quem quiser. Aí eu quero. Eu vou lá e pego mesmo e ponho na minha música da mesma maneira como eu faço com o meu folclore. Eu vou lá, eu bebo, eu ponho na minha música e transformo com a minha personalidade, porque o folclore sou eu. Ora bolas! Eu queria mesmo todo o Brasil dentro do estádio, mas hoje serão apenas 40 mil crianças lá cantando juntas a 4 vozes. Olha, se eu pudesse... O Brasil hoje quantos são? 40 milhões? Me dá 5 minutos com esses 40 milhões cantando juntos. 5 minutos que seja. E estava tudo resolvido assim, ó. Política, economia, fome, tristeza, burrice, tudo.
Vocês lá sabem o que é um pajé? Explica pra eles, meu benzinho. Eles não sabem, eles não gostam de índio. Eu sou benzido por pajé e nasci de 7 meses. Maestro, were you a child prodigy, sir? O que ele disse, Luiz? Maestro, pela última vez o meu nome é Érico, Veríssimo. Ah, é? É pena, porque você tem cara de Luiz, não é, meu benzinho? Ele está perguntando se o senhor foi um menino prodígio. Eu? Não, eu sou um velho prodígio. Sim. Maestro, o senhor no momento está compondo alguma coisa? Ultimamente, meu caro, eu só venho decompondo. Que é isso, meu benzinho? Mas como eu ia lhe dizendo, o brasileiro é o povo mais musical do mundo, embora não saiba se dar valor. Eles não gostam de ser brasileiros. Disfarçam. Querem acabar comigo, é interessante. Vivem metendo pau em mim sem parar, mas não param nem para ir ao banheiro. Mas eu volto pra lá. Eu saio e volto. Eu sou que nem gato. Me enxota no quintal e eu volto para o telhado. Esse é o truque, eles não perceberam. Mas não é o povo. Não é não. É preciso não trocar o sentido das coisas. Não confundir o povo, não confundir nem com público, nem com massa. É importante. A massa, veja bem, a massa é a massa, é massa. O público se enfeita todo e vai para as salas de concerto com cara de quem está entendendo tudo. É preciso notar a diferença. A massa é horizontal, o público é vertical, mas o povo, pelo menos o povo brasileiro, é diagonal. É por isso que eu gosto do povo e é por isso que a minha música é popular. Popular! Porque eu cuido muito mais do aspecto diagonal do que do horizontal ou do vertical. But maestro, could you be more specific? What do you mean by diagonal? Maestro, ele está querendo que o senhor fale um pouquinho mais sobre essa história de diagonal. Eu também gostaria de saber. Meus caros, infelizmente, bom, cada um que ache o seu, a sua, se arrisque, mergulhe fundo. E dando continuidade à live do Doce Duo, eu queria falar agora com você um pouco, Lu, a respeito de como está sendo as coisas nesse período. Você podia contar um pouco para a gente, nessa época delicada que nós estamos vivendo? Você sabe, Sérgio, que eu acabei de fazer um mestrado na UNB.
Então, e o meu projeto de pesquisa era justamente uma proposta pedagógica de ensino da flauta transversal de uma forma virtual, online. Só que eu comecei o projeto em 2018 e não imaginava, né, todo esse quadro que nós estamos vivendo agora. E, para minha surpresa, né, quer dizer, eu aproveitei muito do meu projeto, né, que está super atual, né, a experimentação que eu fiz, um curso online. Mas eu vejo, assim, como as pessoas estão cada vez se adaptando, né, a essa nova realidade. E a música, ela não ficou distante disso, né? Então, os músicos, eles têm, sim, se adaptado, né? A Cristina e eu fazemos parte da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, e nós não paramos, né? Os projetos continuam, os músicos dentro de suas casas gravando, então recursos tecnológicos, programas novos estão abrindo fronteiras, né? O que parecia antes impossível de acontecer, um músico tocar junto à distância, parece que não é tão longe, né? De uma possibilidade, né? Existem as limitações tecnológicas, mas está acontecendo, estamos produzindo de uma maneira virtual. Dá muito trabalho, a Cristina fica com a parte da montagem e produção do repertório e dos vídeos, mas tem acontecido bastante coisa na área musical à distância. E aí eu vou passar a palavra para a Cristina, mas antes eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade de ter participado aqui dessa live e parabenizar o projeto CISFAC, né, uma proposta muito boa nesse intuito, né, de coletivo, né, de resgatar através da música, né, o caminho desses jovens, né, para uma vida cristã, e que seja próspero, né, que esse projeto continue e que isso aqui seja também, como você comentou, Sérgio, né, uma ponta de algo maior ainda que possa ser realizado em nome Uma de Jesus. pontinha do iceberg, uma pontinha do Isso. iceberg. Muita coisa a mais vai acontecer, se Deus nos permitir. Amém. Nós estamos Graças a lá Deus. com o Centro Cultural reformado, o Grossi e o Gil fizeram um trabalho belíssimo de administração Então. ali do espaço, o André também, nos ajudaram muito, entendeu? Essa turma aí valorosa, recuperando, entendeu? O espaço e tá, olha, tinindo. Eu quero ver depois vocês se apresentando lá no Itapuã, Com viu? certeza, vai E ser um sendo prazer. filmado, e sendo filmado para o mundo, entendeu? É um Em nome de prazer. Muito Jesus, tá? obrigada. Amém. E Cristina, Obrigada. como é que foi aí? Conta pra gente agora, tá? Como foi? Para mim também tem sido um período também muito desafiador, mas de muito aprendizado também, de muitas oportunidades que a gente nunca pensou que teria nesse período, não somente na minha vida profissional, mas também dentro do CISFAC, com os trabalhos que a gente tem com a orquestra dos alunos, dos professores, situações que a gente nunca pensou que a gente ia conseguir implementar, né? Aulas à distância, ensaios virtuais, como a Luciana falou, na orquestra, a gente também, cada um teve que aprender um pouquinho de edição de vídeo, de edição de áudio, de montagem, para que a orquestra pudesse continuar suas atividades. E, enfim, nós ainda estamos nesse grande laboratório aí que a pandemia nos colocou todos dentro dessa situação, e que, apesar de todos os problemas, as dificuldades da pandemia, tem esse aspecto positivo, né? Então, eu fiquei, acho que os 2 primeiros meses aí da pandemia, estudando, pesquisando e tentando aprender um pouquinho de edição de vídeo, um pouquinho das montagens do áudio, como que você grava uma guia, né? Por exemplo, a gente essa semana mesmo, né, Lu, a gente está gravando para a orquestra um trio de Ravel, que é para harpa, flauta e fagote. Então eu tenho que montar a guia, eu tenho que botar um beat nessa guia, tem todo um processo para você conseguir fazer uma montagem dessa à distância e funcionar bem. E nessas pesquisas todas, esse aprendizado e dando cabeçada daqui e dali que a gente está nessa situação, eu acabei fazendo uma experiência que a gente vai compartilhar um bônus especial aí com vocês, né? Eu gravei uma música minha comigo mesma, tocando harpa e piano. Eu mesma toco a harpa e eu Que mesmo toco o superação, piano. né? Que superação, né? Nossa, no ano passado eu nem tinha ideia que eu conseguiria fazer uma coisa parecida com essa, né? A gente gravou essa música que é também um repertório brasileiro que a gente gosta muito, né? Do César Camargo Mariano, uma música que chama Maria Rita, né? Que eu gravei
eu comigo mesma aqui em casa, que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês também antes do encerramento, com mais uma peça do Dolce Edu também, que é A Lenda do Caboclo. Então, gente, sem mais demora, né, nós queríamos agradecer a Cristina e a Lu pela participação aqui na nossa live, né, e deixar com vocês essas duas peças últimas, mas eu gostaria antes de abrir o microfone para a Lu e a Cristina também poderem agradecer aí para você pela sua audiência. Eu não tenho palavras, né, para expressar a nossa alegria, a nossa gratidão de ver esse projeto que meu pai iniciou junto com a Ana Maria, todo mundo há 10 anos atrás, praticamente sem recurso nenhum, né? Nós que acompanhamos a história do CISFAC desde o início de tudo, a gente participar de algo assim, realmente a gente não tem palavras para agradecer ao Senhor por tudo que a gente está podendo ver e presenciar, né? Porque é só a mão dele, os recursos que ele providencia, não é nada na nossa força, não é nada por nosso mérito, é tudo na providência do Senhor, e a gente fica só observando maravilhado as coisas que ele faz, né? Então, assim, para mim é uma emoção dupla, né? Primeiro porque o Dolce Edu, a gente já está indo para 25 anos de Dolce Edu, o ano que vem, né? Nós começamos em 96. Que barato, coisa linda, gente, coisa linda, Poder sinceramente, estar aqui com esse demais. outro projeto que também é do nosso coração é uma dupla alegria. A gente não tem como Então já agradecer. fica aqui o convite para o ano que vem, nos 25 anos, vocês estarem no Centro Cultural, viu? Se Deus CISFAC, do quiser, Itapuã, presencial. tá? Já Presencial. está agendado. Transmitindo para o mundo. Isso, bodas de prata. É, eu só queria aproveitar só esse gancho que você deu aí, Cristina, do Maestro Emílio, da Ana Maria, no início. O Gil Matos, ele falou comigo que ele estava presente numa reunião em que o Kiko Fagundes introduziu o Maestro Emílio conhecendo a Ana Maria. E ali, essa amizade e essa liga que Deus faz começou a acontecer. Então eu estou me ratificando aqui com o meu amigo Gil Matos, entendeu? Porque a história falhou um pedacinho ali, mas foi assim que começou Eu mando e a um gente é abraço grato a Deus especial para por o isso. Gil e para o Kiko, que também são duas pessoas que moram no meu coração. Eles sabem disso, que eu tenho uma super admiração por eles. Ok, Lu, e você, querida? Eu gostei muito do projeto, não conheci através da Cris e do Maestro Emílio. Nós fizemos, né, Cris, uma apresentação, acho que tem um ano, não sei se foi o ano passado, eu, inclusive ainda tenho essas fotos, os vídeos com as crianças, foi um trabalho levando também música brasileira, conhecendo os instrumentos, falando um pouco da história dos instrumentos, foi muito emocionante, muito legal, parabéns, Sérgio. E nesse tempo agora de distanciamento, né, que nós estamos passando, iniciativas como essa live são importantes, né, para levar dentro de casa da melhor forma possível, né, o conteúdo, né, importante desse projeto, que as pessoas apoiem, conheçam, né, prestigiem esse projeto, que é muito importante. E agradeço muito também a oportunidade. Obrigado, Lu. Obrigado, Cris. Obrigada. Agora, então, vamos assistir as peças e até a próxima oportunidade, queridos. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Um abraço. Tchau, obrigada.
Queremos agradecer muito a sua presença aqui na nossa live solidária até agora. Nós queremos dizer que essa live ela é realizada por meio do apoio do FAC-DF, que é o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Você é sempre muito bem-vindo e nós aguardamos você nas nossas próximas programações. Um grande abraço e até a próxima!